Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. No texto sagrado do Evangelho dessa segunda-feira, depois de Pentecostes, nós temos três realidades importantes nessa passagem que vai falar sobre a crucificação de Jesus Cristo. Primeiramente, nós vemos essa figura eclesial e mariológica, onde ali nós vemos que Jesus oferece o discípulo à sua mãe e depois a mãe ao seu discípulo amado. Nós vemos aqui como que acontece essa filiação adotiva, que é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que em nós vai nos transformando no próprio Cristo e naturalmente vai nos transformando mais também em filhos da Virgem Maria. Por isso que ela, que é a esposa do Espírito Santo, é aquela que intercede por cada um de nós, para que esse Espírito, ele realmente possa nos fazer verdadeiros, nos transformar em verdadeiros filhos de Deus. Depois nós temos no alto da cruz, Jesus, ele vai ali entregar o Espírito. No outro sagrado evangelho nós temos lá o termo Jesus expirou. Isso significa o quê? Expirar significa soprar o Espírito, soprar o seu último sopro de ar. Aqui Jesus ele faz isso. Jesus era movido pelo Espírito Santo. Jesus, sobre a igreja que estava aos pés da cruz, ele sopra o Espírito. Por isso que o Espírito Santo também vem da cruz. Porque se Jesus não realizasse essa grande obra de salvação pela sua paixão, morte e depois ressurreição, não viria o Espírito Santo. Mas aqui nós vemos como que uma prefiguração desse mistério de Pentecostes que aconteceria com a igreja. Ali Jesus já sopra o Espírito sobre os seus discípulos, o seu Espírito sobre os seus discípulos. E depois, no final do Evangelho, nós temos dois simbolismos também essenciais, que são obras do Espírito Santo em nós e para nós. O primeiro é o sangue e depois é a água. O sangue, quando do lado aberto de Jesus, ali jorra sangue e água, porque o sangue é o sinal da Eucaristia. Esse sinal eucarístico, o sangue do Senhor, que nos alimenta. Nós vemos como que esse sangue, ele realmente se torna presente sobre o altar através do Espírito Santo, através da obra de Deus, desse Espírito que paira sobre a igreja, desse Espírito que paira sobre aquelas oferendas santificas para que as palavras do próprio Cristo possam transformar o pão
em corpo, o vinho em sangue. E nós vemos também a água. A água é o sinal do batismo, que também a água pela água, ela não tem poder nenhum de purificar, mas a água, quando realmente ela é santificada pelo Espírito Santo, ela é capaz de nos santificar e nos purificar totalmente. Por isso que essa água, ela no Sábado Santo, ela é sobre ela é soprado, né, o Espírito Santo, para que realmente essa água ela seja esse sinal do Espírito em nós. Porque assim como uma mulher gerando uma criança, ela dá à luz essa criança, assim também a igreja, ela gera novos filhos de Deus, novas crianças na fé, através do Espírito Santo, dessa água purificadora que vem a nós e realmente realiza essa grande obra de restauração da nossa dignidade, da imagem e semelhança. Por isso que o Espírito Santo, ele vem da cruz, porque a cruz é o sinal de salvação. A cruz é aquele sinal, um instrumento que Jesus mesmo nos indica para sermos verdadeiros filhos, para que possamos ser movidos pelo mesmo Espírito que moveu o Cristo, para que possamos, dia após dia, ser alimentados e purificados por essa graça divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.